Aleluia! Hoje eu quero falar de uma das pessoas mais excelentes na história da Bíblia. Trata-se de José, o José do Egito. E certamente nós temos muito que aprender com a vida deste homem, porque ele foi aprovado, né? Vamos ler um texto que fala sobre José, que está em Salmo 105, verso 16 em diante, que fala assim: que Deus enviou fome sobre a terra e retirou-lhes todo o alimento que os sustentava. Enviou então um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com correntes e o prenderam com ferros, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. O rei mandou soltá-lo. O governador dos povos o libertou. Fez dele o senhor do seu palácio e governador de todo o seu patrimônio, para dar ordem aos príncipes conforme quisesse e ensinar a sabedoria aos anciãos. Amados, a excelência de José consistia basicamente em 4 coisas. A primeira delas que eu ressalto é que ele era um homem que honrava o seu pai. Desde a infância, Jacó tinha prazer em José e ele se destacava no meio de 12 irmãos, ao ponto de seu pai lhe dar uma túnica de presente. Talvez de forma inconsciente, Jacó já estava profetizando que um dia ele teria uma túnica de rei. Queridos, os outros irmãos de José só davam desgosto para o seu pai. Eles eram infiéis, desonravam Jacó, eram desonestos, mas José agradava o seu pai. E deixa eu te falar também, quando você entrou no caminho de Deus, você entrou num processo. Este processo visa te provar e te aprovar. O texto que nós lemos fala que José foi provado pela palavra de Deus e ele foi aprovado. O processo terminou e ele foi empossado dentro do propósito de Deus. E a honra dos pais é um degrau impossível de saltar nessa etapa, nessa jornada. A honra dos pais é decisiva para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida e que você vença e possa prosperar na vida terrena. E muitas pessoas têm falhado nisso. Talvez você já não tenha pai, mãe, então um arrependimento com uma confissão, pedido de perdão, resolve essa situação. Mas você que tem pai e mãe vivos, adotivos, honre. Honrar é cuidar, honrar é dar a primazia, honrar é dar atenção, ser grato, honrar é zelar. Então, honrar é respeitar, é considerar. Então, sem este princípio na sua vida e na minha vida, nós não vamos a lugar nenhum na vida cristã. Isto é chave, isto é determinante. José honrava o seu pai e isto abriu portas e desencadeou um processo muito maior para a vida dele. A segunda coisa que
nós vemos em José como excelente foi o seu caráter. Ele era escravo na casa de Potifar. Por causa da sua comunhão e vida íntima com Deus, veio sobre ele uma capacitação que vem de Deus sobre todos aqueles que o amam e o temem. E José então se destacou e se tornou o mordomo-chefe da casa de Potifar. E então um dia uma grande armadilha se fez diante dele. A mulher de Potifar se apaixonou por ele, fez com que todos saíssem da casa e ficou sozinha com José e o assediou. Mas a Bíblia diz que ele fugiu e disse duas coisas para aquela mulher. Primeira, como eu trairia o meu senhor Potifar, que me confiou todas as coisas. Em segundo lugar, ele disse, como eu pecaria contra o meu Deus? Olha, irmãos, apesar de tudo que ele estava passando, cisterna, escuridão, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, tirado da comunhão de seu pai, que ele tanto amava, ele ainda mantinha-se íntegro e fiel a Deus. Ele não era circunstancial, não é? Outra coisa importante na excelência de José é que ele era um homem aprovado pelos homens. Ele recebeu um manto de mordomo. Este manto era a aprovação dele como um homem íntegro. A suficiência de José vinha de Deus, e o Potifar o constituiu como governo da sua casa. Quantos de nós, irmãos, somos reprovados pelos homens porque nós não somos diferentes? E a Bíblia diz que nós temos que ser pessoas diferentes. Não podemos ser iguais, não podemos ir com os outros, temos que ter princípios, valores, estacas fincadas e dali não passarmos, limites demarcados. Princípios da palavra tem que governar nossas vidas. José era assim, ele não abria mão dos seus valores e ele foi aprovado pelos homens. Isso fazia parte da excelência da sua vida e, como consequência, ele acabava glorificando a Deus, né? Ele também tinha a graça de florescer onde ele ia, irmãos. Onde ele ia, ele dava resultado. Podia ir para o pior lugar do mundo e lá ele conseguia ter êxito, porque Deus era com ele, tinha comunhão com Deus. E nós também, irmãos, estamos assim. Se você chegar numa empresa que está à beira da falência, Deus pode te usar para mudar a história. Se você chegar num lugar atribulado, você tem a graça, a capacidade em Deus de levar a paz. Se você chegar num lugar de discórdia, de conflitos, Deus pode te usar para mudar. Se você chegar num lugar que o evangelho é escandalizado, Deus pode mudar a história através de você, por causa dos princípios e dos valores que você defende, valores de excelência, e pratica e não negocia de forma alguma. José florescia dentro da prisão, irmãos. Ele foi para uma masmorra de forma tão injusta, né? Por mentira da mulher de Potifar. E ele ficou lá e logo ele era o homem de confiança do carcereiro-chefe. Enfim, todas as chaves da prisão estavam na mão dele. Ele se destacou ali, o preso virou chefe dentro da prisão, porque Deus era com ele. A história foi mudada. E nós também temos o mesmo espírito, irmãos. O espírito diferenciado, o espírito de excelência. O Espírito Santo é o espírito de excelência que nós vimos na vida destes homens e dessas mulheres que estamos falando esses dias nesta série
vidas de excelência. Agora, uma outra coisa muito importante que aconteceu com José, irmãos, é que ele era perdoador, ele não era um homem rancoroso, ele não guardava mágoas. Quando a fome veio sobre o mundo, porque Deus mostrou para José que viria 7 anos de fartura e abundância, e logo em seguida viria 7 anos de grande fome sobre toda a terra, e então o faraó, o governador dos povos, como diz o texto aqui, constituiu José como o chefe, o segundo mais poderoso do Egito, né? E ele se tornou governador de todo o patrimônio do Egito, porque ele decifrou o sonho de Faraó, que era aquelas vacas magras, né? E as espigas magras e gordas, e as vacas magras e gordas. Então Faraó o constituiu como governador de todas as coisas. A fome veio sobre a terra. Depois da abundância, José estocou todo tipo de alimento, quanto mais podia, como governador do Egito. Os irmãos de José, sua família, sua parentela, que estava lá em Canaã, foram afetados pela fome e tiveram que ir no Egito buscar comida. Chegando lá, eles nem imaginavam, irmãos, 17 anos depois, eles chegam no Egito para comprar comida. Talvez eles lembrassem assim, né? O que será que foi feito daquele irmão nosso, hein? Que nós vendemos para cá como escravo. Será que ele ainda é vivo? Será que ele ainda existe? Provavelmente eles pensavam, capaz que ele morreu já de tanto trabalhar, né? Havia uma dor na alma daqueles irmãos, mas eles não imaginavam o que Deus é capaz. E Deus, colocando José como governador do Egito, fez com que ele encontrasse então com seus irmãos. No primeiro encontro, José conheceu eles, mas eles não conheceram José. E José então fez muitas coisas no sentido de fazer eles lembrar do que eles tinham feito, né? Para que eles pudessem se arrepender. E finalmente um dia José se revelou a eles. A Bíblia diz que José reuniu os irmãos, preparou um banquete, eles ficaram todos desconfiados. O que está acontecendo? Não estamos entendendo nada. O que esse governador do Egito quer com a gente? E José então, diante daquele banquete, diante de seus irmãos, retira as roupas de egípcio, né? Porque os egípcios tinham uma forma muito peculiar de se vestirem. E quando ele tira aquelas vestes de egípcio, irmãos, os seus irmãos começaram a tremer nas bases, né? E se condenarem mutuamente um ao outro, querendo transferir a culpa, porque eles pensaram, agora ele vai nos matar, agora ele vai vingar, ele vai cortar nossas cabeças, né? Eles não imaginavam mais uma surpresa que Deus tinha para eles. José começou a chorar, irmãos, abraçou e beijou todos esses seus irmãos e disse: eu lhes perdoo. Não pensem que foi vocês que me venderam aqui para o Egito. Foi Deus quem me trouxe para cá, para que eu pudesse ser usado para salvar o mundo da fome. E ali, irmãos, eles fizeram uma grande festa, um grande gozo, uma grande alegria. José mandou buscar seu papai em Canaã, e quando chegou foi uma grande festa. Abraçou e beijou aquele que tanto amava. E o fim é que contou dessa história. Tudo voltou ao novo normal, né? Como diz agora. E José deu a melhor terra do Egito para os seus parentes. Então ele venceu, irmãos, por causa da sua excelência. Ele poderia ter estragado tudo com palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Ele podia ter perdido tudo por um prazer, mas ele disse: como eu pecaria contra o meu Deus. Ele poderia ter perdido tudo por murmurar na prisão, irmãos, mas ele fez o melhor, honrou seus chefes, ele glorificou a Deus com seu testemunho. Ele sabia, que tinha um Deus no trono, que tinha o controle de todas as coisas. Assim sendo, José venceu por causa da sua excelência. Já viu quantas coisas nós temos que aprender com a vida deste homem?
Guarde bem isso. Vamos renumerá-las? Olha, honre os seus pais. Seja íntegro, tenha caráter. Não negocie seus valores cristãos. Floresça onde está plantado e seja perdoador. Não fique amargurado, chateado com as coisas adversas que acontecem na sua vida. Assim sendo, se você foi edificado, se você gostou, compartilhe o vídeo, assine o nosso canal no YouTube, Israel Gouveia. O Deus de Israel te abençoe. Fique na paz.